A partir de agora, pare, reflita. É hora de ouvirmos a Palavra de Deus com o pastor Paulo Roberto. Pois é, gente, nós vamos começar mais cedo para que dê tempo a gente falar aqui bastante coisa. Renato, só um pouquitinho para aumentar aí. Aí, tá ótimo, tá ótimo. E agora me consiga um copinho com água, filho? Tá bom. Olha, nós vamos começar nossa palestra aqui. O tema da minha palestra hoje, eu vou começar hoje, é saúde emocional. Saúde emocional. Quer anotar? Anote. Saúde emocional. Esse é o tema. O título é o desafio de manter a saúde emocional frente à pandemia do Covid-19. Esse é o título da minha palestra hoje. O desafio de manter a saúde emocional frente à pandemia do Covid-19. Queridos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Como é uma palestra, eu vou ler algumas coisas aqui e trazer algumas informações para você. Eu não tenho dúvidas nenhuma que um dos maiores desafios da raça humana frente à pandemia que estamos vivendo é manter a saúde emocional. Se não aprendermos a manter a saúde emocional, as consequências serão terríveis. Escute aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma de que um dos maiores desafios da humanidade frente a essa pandemia é manter a saúde emocional. Nós atendemos aqui hoje, para você ter uma ideia, compartilhe aqui você. Nós atendemos 2 pessoas, porque não deu tempo para atender. Atendemos 2 pessoas. Eu fiz questão de perguntar para as 2, como é que está o emocional? Pastor, estou abalada. Pastor, estou abalada. Bom, esse programa ele alcança 150 cidades da Bahia e Sergipe. Ele tem uma dimensão muito grande nos aplicativos. Vamos supor que tem aí 50 mil pessoas ouvindo a gente. Uma estimativa. Você imagine, de 2 pessoas que eu atendi, as 2 disseram que estão abaladas emocionalmente. E o maior desafio da humanidade frente a essa pandemia é aprender sobre como manter a saúde emocional. Pastor, é verdade? É. Para você ter uma ideia, as consequências dessa pandemia na mente humana, na psique humana, são terríveis. Você não sabe, eu digo porque eu estou lidando com pessoas já assim. E o que eu falo aqui, eu tenho respaldo. Eu tenho respaldo bíblico, eu tenho respaldo científico. E para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu estou dando uma introdução aqui para você entender o porquê que eu estou falando isso. É a OMS, que é Organização Mundial de Saúde, ou da Saúde. Essa semana agora, ela soltou uma nota no mundo inteiro dizendo o seguinte, veja bem, escute. A possibilidade de faltar psiquiatras e psicólogos para cuidar das pessoas devido aos problemas emocionais provocados pela pandemia é real. Olha o que a OMS soltou em uma nota a semana passada. A nota diz o seguinte: a possibilidade de faltar psiquiatras e psicólogos para cuidar das pessoas devido aos problemas emocionais provocados pela pandemia é real. Ou seja, vai faltar psicólogos e psiquiatras para tratar das pessoas que serão acometidas por enfermidades na alma por conta da pandemia. E essa mesma nota diz, veja bem, que essas pessoas não quer dizer que todas elas vão ser acometidas pelo vírus. Muitas dessas pessoas, inúmeras dessas pessoas que
vão estar prejudicadas emocionalmente, né? Doentes emocionalmente, elas não vão contrair o vírus, porque vai chegar a vacina. Tem pessoas que estão isoladas, como o meu sogro, não sai de casa, outras pessoas também que não saem, não são expostas ao vírus, e essas pessoas vão adoecer na alma de quê, pastor? Das informações. Veja bem, no decorrer dessa palestra você vai entender o porquê. Aí essa mesma nota diz assim, essa mesma matéria diz, segundo a matéria, os transtornos mentais como depressão e ansiedade estão impactando a população mundial e poderão colapsar o sistema de saúde. Olha do que nós estamos falando aqui. Veja bem, essa mesma nota da OMS que diz que vai faltar psiquiatras e psicólogos para tratar das pessoas devido à pandemia, né? Ela também diz que os transtornos mentais como depressão, ansiedade, estão impactando a população mundial e poderão colapsar o sistema de saúde. Queridos, quando eu li essa nota, eu li essa reportagem, eu senti a necessidade de fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Porque o que é que a OMS fez? Ela jogou a bomba, né? Vai acontecer, mas ela não trouxe uma solução. Ela não trouxe dispositivos, ferramentas para ajudar as pessoas para que elas não venham entrar nessa estatística. Ela soltou a bomba no mundo, Renato, se vai adoecer, vai acontecer, vai colapsar, vão faltar profissionais, mas ela não trouxe uma solução. E eu fui criado em um lar, e talvez você, onde eu aprendi, talvez você aprendeu, que prevenir é melhor que remediar. Quando eu li essa matéria, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a estudar exaustivamente sobre a mente humana e como é que a mente humana adoece. Veja bem, eu preciso fazer alguma coisa, eu sou formador de opinião, eu tenho ovelhas, eu tenho filhos, eu tenho filhas, eu tenho pai, eu tenho pessoas, eu sou uma pessoa que tem uma rede social muito forte, eu tenho voz, eu sou um influenciador, eu preciso então fazer alguma coisa. E coloquei, como diz o outro lá, coloquei os olhos nos livros. Hoje o meu quarto, o quarto que eu durmo hoje, no criado mudo, se você for lá hoje, você vai encontrar no mínimo uns 10 livros, fora os artigos na internet, fora as matérias, 10 livros do lado da minha cama, eu estudando exaustivamente dia e noite sobre o que eu vou falar para você aqui, para poder ajudar você e amenizar o sofrimento da humanidade. Talvez alguém fale assim, pastor, mas o senhor é um que está se levantando para falar disso no meio de milhões que não falam. Eu estou fazendo o papel do beija-flor. E eu sei que com isso que eu vou falar aqui, o que eu estou fazendo, eu vou poder ajudar pessoas como você. Então, veja bem, já que o nosso assunto é saúde emocional, e a saúde emocional começa na mente, cabe uma pergunta então, o que é a mente humana? Veja bem, nós vamos falar aqui sobre saúde emocional. A saúde emocional, ela começa na mente, né? Na psique, no cérebro do ser humano. Aí então cabe uma pergunta. Qual a definição de mente? O que é a mente? Né? O que é a mente? Não adianta você entrar no assunto se você não colocar a pessoa no assunto. Isso é uma introdução. O que é mente? Mente é o centro das nossas emoções e sentimentos. Ela é responsável por todas as nossas ações e é o nosso quartel-general. Dela sai todos os nossos comandos. Escute aqui. Eu vou falar bem pausadamente. Você pode entender como cérebro, como psique, como mente. Agora, eu vou usar essa palavra mente. Mente. O que é a mente humana?
Mente é o centro das nossas emoções e sentimentos. Ela é responsável por todas as nossas ações e é o nosso quartel-general. Dela sai todos os comandos. Então, na verdade, nós falamos muito do coração. Se você perguntar para uma pessoa qual órgão mais importante que uma pessoa tem, é o coração. Eu quero lhe afirmar uma coisa. A sua mente, a sua alma é a parte mais importante do seu corpo, é o seu quartel-general, é o centro das suas emoções. Veja bem, ela é responsável por tudo aquilo que você é no exterior. A sua mente, a nossa psique, ela é o centro das nossas emoções, é o nosso quartel-general, dela sai todos os comandos, ela é quem comanda tudo no nosso corpo físico. Então veja bem, se uma mente adoece ou se a nossa mente adoece, ela compromete todo o nosso corpo. Você já ouviu aquela palavra que diz assim, ó, mente sã, corpo sadio. É verdade. Então, a mente humana, ela é responsável por todas as nossas ações, ela é responsável por aquilo que nós somos, ela é responsável por toda a nossa manifestação física aqui nessa terra, e ela é o nosso quartel-general, tudo sai dela. Se você é uma pessoa bem-sucedida, essa pessoa bem-sucedida nasceu na sua mente. Se você é uma pessoa de sucesso, essa pessoa de sucesso nasceu na sua mente. Se tem alguém que não consegue ter sucesso na vida, essa falta de sucesso saiu da mente. Então, a nossa mente, ela é o nosso quartel-general. E quando ela adoece, o que é que acontece? Todo o nosso corpo vai padecer. Veja bem. Aí, veja bem, Satanás, sabendo da importância que tem a mente humana, ele tem como objetivo adoecê-la. Porque se ele conseguir adoecer a minha mente, ele vai conseguir destruir a minha vida. Olha que coisa interessante. Satanás tem esse conhecimento que quem comanda o homem é a mente humana. A mente humana é o quartel-general. Se ele conseguir entrar nessa mente, veja bem, entrar nessa mente e ele então enfermar, ele ferir, ele adoecer essa mente, ele vai conseguir destruir as nossas vidas. Olha o que eu estou falando para você. Eu estou falando pausadamente para você entender. Não adianta eu chegar aqui, gritar e falar e coisa e tal, passar 1000 informações para você que você não vai conseguir assimilar. Então, o que é que Satanás quer? Ele quer adoecer a minha mente, adoecer a minha alma, adoecer o meu psique, adoecer o seu. Porque se ele fizer isso, ele vai conseguir destruir a nossa vida. Agora, para fazer isso, ele usa algumas estratégias. Satanás é estrategista. Ele sabe trabalhar. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus ardis, a sua capacidade de estratégia que ele tem. Aliás, ele aprendeu com Deus. Ele aprendeu com Deus. E ele tem uma estratégia que ele está usando ultimamente que quase ninguém está enxergando. Pastor, que estratégia é essa? Enfermar, ferir a alma do ser humano com as informações que a humanidade está sendo bombardeada por conta da Covid. A estratégia que Satanás está usando é essa. Enfermar, ferir a alma humana através das informações decorrentes da Covid. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, para que você entenda o que eu vou lhe falar. Uma grande serva de Deus, quando eu estava fazendo essa palestra aqui, Deus tinha me inspirado a fazer isso.
quando eu estava fazendo essa palestra, uma grande serva de Deus entrou em contato comigo do nada, eu não tinha falado nada com ela. Ela entrou em contato comigo e ela disse assim: Pastor Paulo, eu tive um sonho e nesse sonho eu via várias pessoas correndo pelas ruas e as pessoas com as mãos na cabeça e dizendo: socorro, socorro, socorre minha mente, eu não suporto mais. Olha, eu estou ficando doido, eu estou correndo doido, me socorre, meu Deus, me socorre. E ela via as pessoas desequilibradas pelas ruas, desequilibrada nos supermercados, desequilibrada nas empresas e um mundo em pavor. E uma voz nesse sonho disse para ela assim: você está vendo o que é isso aí? E ela disse: não, Senhor, o que é isso? Eu estou vendo, mas não estou entendendo. E aí aquela voz disse para ela: o mundo, Satanás está querendo ferir o mundo com loucura. Escute o que eu estou falando para você. Satanás está querendo enfermar a alma humana, ferir a alma humana, adoecer a alma humana, adoecer a mente das pessoas, porque o projeto de Satanás é fazer com que as pessoas fiquem loucas por conta dessa Covid. É por isso que a Organização Mundial da Saúde, ou de Saúde, na matéria ela diz: muitas pessoas que vão ficar doentes emocionalmente, elas não vão ficar doentes porque contraíram o vírus. Elas vão ficar doentes por conta das informações que estão recebendo decorrente da pandemia ou do vírus. Escute aqui, Renato. Tem pessoas nesta hora que estão me ouvindo que não pegaram, não foram acometidas pelo vírus, mas que já pegaram, já foram acometidas e já estão enfermas pelas notícias que estão recebendo do vírus, ou sobre o vírus ou da pandemia. Então, qual a estratégia que Satanás tem? Ferir a humanidade com loucura, doenças psicossomáticas por conta da pandemia. Agora, ele é estrategista, né, pastor? Como é que ele age? Como é que ele age? Aqui é que tá. Como é que ele age para adoecer uma alma? Para adoecer a mente de uma pessoa? Veja bem, primeiro nós precisamos entender como é que as informações chegam à mente humana. Escute. Como é que as informações chegam à mente humana? Elas chegam através dos 5 sentidos. Ou seja, olfato, que nós conhecemos como nariz, né? Onde você identifica os cheiros. Audição, que nós chamamos de ouvido, que você ouve. Visão, né? Visão, que nós chamamos de olhos, que você vê as coisas. Tato, que são as suas mãos, que você sente as coisas, que você pega as coisas. E o seu paladar, comumente chamado de boca. Então, todas as informações que nós temos e que chegam na nossa mente, na nossa alma, lá dentro do nosso cérebro, na nossa psique, essas informações, elas entram pelos 5 sentidos. E os mais importantes nesse processo são visão e audição. Aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo. Veja bem, através dos 5 sentidos, alimentamos a nossa mente com informações diariamente. E as informações que permitimos entrar em nossa mente, elas contribuem para que tenhamos uma mente sadia ou uma mente doentia. Aí eu vou parar para explicar para você. Eu falei que é uma palestra, né? Então veja bem, como é que as informações entram na mente humana? Através dos 5 sentidos. Através dos 5 sentidos, alimentamos a nossa mente com informações diariamente. E as informações que permitimos entrar em nossa mente contribuem para que tenhamos uma mente sadia ou uma mente doente. Presta atenção. Presta atenção. Uma mente sadia ou uma mente doente ou doentia. Existe na psicologia moderna uma ferramenta chamada dieta emocional. Joia. Dieta emocional. Pastor,
O que é essa ferramenta? O que é que essa ferramenta quer dizer? Qual a finalidade dessa ferramenta? Para você entender o que é uma dieta emocional, você precisa entender o que é uma dieta tradicional. O que é uma dieta tradicional? Uma dieta tradicional é aquele tipo de dieta que você vai ao médico, né? O médico, então, pede um bocado de exames e ele fala para você assim, ó, seu Paulo, Dona Maria, seu José, o seu açúcar está alto. A só precisa tirar do seu organismo o açúcar, porque senão vai adoecer o seu corpo. Seu Paulo, o senhor precisa deixar de colocar dentro do seu organismo gordura, porque essa gordura está aumentando o seu colesterol e vai adoecer o seu corpo físico. Seu Paulo, o senhor precisa tirar de dentro do seu organismo a farinha. O senhor precisa tirar a margarina. O senhor precisa tirar alguns condimentos enlatados, porque o senhor colocando isso para dentro do seu organismo vai trazer doenças para o seu corpo físico. Todo mundo sabe que a pessoa que usa açúcar demais tem uma probabilidade de pegar diabetes. Toda pessoa que come gordura demais tem uma probabilidade de ter um infarto, problemas cardiológicos. Então, o que é dieta emocional? A dieta emocional é justamente eu e você não colocarmos alguns alimentos, algumas informações dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, da nossa psique, porque se nós colocarmos essas informações, elas vão adoecer a nossa mente, vão enfermar a nossa mente. Peraí, pastor, repita aí. O que é a dieta emocional? Dieta emocional é você não colocar dentro da sua mente, do seu psique, do seu cérebro, algumas informações através dos seus 5 sentidos, porque se você colocar essas informações elas poderão adoecer a sua alma. Informações negativas, informações cheias de miséria, de sofrimento, de dor. Se você alimentar a sua mente, o seu cérebro, a sua alma com essas informações, você vai adoecê-la. Por quê, pastor? Porque o ser humano não foi criado por Deus para viver nessa pressão de tanta informação negativa como nós estamos tendo por conta da Covid. Aí eu chamo a atenção para você, mais uma vez, sobre o que a OMS escreveu lá e deixou na matéria. As pessoas vão estar enfermas, emocionalmente falando, não por conta do vírus que vão contrair, mas por conta das informações negativas decorrente do vírus e decorrente da pandemia. Então veja bem, quando você alimenta a sua mente, ou você permite entrar, só um pouquinho, Renato, você permite entrar na sua mente, você não seleciona, você não tem uma dieta emocional e você permite tudo que é lixo, tudo que é porcaria, tudo que é morte, tudo que é notícia de miséria, de sofrimento, de dor, entrar na sua mente, você vai enfermá-la. Aí tá bom, Renato. Ela vai ficar doente, ela vai adoecer. E quando a mente adoece, quando o nosso psique, quando a nossa alma adoece, ela manifesta no corpo físico algumas doenças que eu trouxe aqui algumas para você. Primeira coisa, depressão. Depressão. O que é depressão? Uma manifestação no corpo físico de uma doença da alma. Doença psicossomática originada na alma, no cérebro, na mente, no psique. Segundo, transtorno bipolar, decorrente de uma alma ferida, de uma mente doentia, de uma mente ferida. Terceiro, distúrbios alimentares. Quarto, esquizofrenia. Quinto, síndrome do pânico.
que essa aqui é o que mais o diabo tem acometido a humanidade. Tem pessoas que estão aterrorizadas. Tem medo de tudo. A pessoa tem medo de tudo. Tudo aterroriza. Ouviu uma notícia, aterroriza. Ai, meu Deus, a vizinha morreu, eu vou morrer. Ai, Renato, a morte já chegou na casa da vizinha. Ai, olha, Renato, a morte já chegou ali. Renato, meu parente morreu. Será que agora sou eu? Síndrome do pânico, ansiedade e transtornos emocionais. Escute aqui o que eu estou lhe falando. Veja bem, deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Tenho 10 minutos. Escute o que eu estou lhe falando. O que é que o diabo tem feito? O diabo, sabendo que a mente humana, quando nós colocamos porcarias, notícias negativas, quando nós permitimos entrar morte, sofrimento, dor, miséria na nossa mente, ela vai adoecer. Então Satanás tem usado essa estratégia de fazer o quê? Confina a pessoa em casa, Renato, para não sair, para não contrair o vírus, mas a pessoa lá dentro de casa, todo dia bombardeado por notícia, de manhã, de tarde e de noite. Morte, 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 miséria, miséria, miséria. Vai faltar caixão, vai faltar remédio, a Bahia vai virar o Amazonas. Aí, um bocado de filhos que estão adoecendo os pais, inclusive pessoas da minha igreja idosas. O que é que essas pessoas estão fazendo, Renato? Para os idosos ficar em casa, todo dia de manhã manda um zap para os idosos dizendo: oi mãe, morreu fulano. Oi mãe, tá morrendo gente. Mãe, não sai de casa não, mãe. Nem pai, porque ó, aqui mãe, ó, morreu 120 pessoas ontem. Qual é a alma que consegue ter saúde recebendo informação de manhã, de tarde e de noite? Ninguém se reúne mais para falar de futebol? Para jogar uma conversa fora, para brincar um dominó, para poder ter um lazer, para poder ir na igreja ouvir uma pregação? Não, confinada dentro de casa, só de manhã, de tarde e de noite. Morte, miséria, morte, miséria, morte, miséria, morte, miséria. Liga a TV na Globo Lixo de televisão, a Globo Lixo de televisão, miséria, 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 sofrimento, dor, miséria, vai morrer, morreu fulano, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Aí você sabe o que é que está acontecendo? Você que está expondo a sua mente, você que está permitindo essas porcarias entrar na sua mente, você vai adoecer na alma. E tem muitas pessoas me ouvindo aqui agora que você já está doente emocionalmente falando por conta dessa estratégia que Satanás está usando. Você não vai na igreja, né? Você não ouve uma pregação, você não ouve seu pastor, mas você ouve os agentes de Satanás dia e noite dentro da tua casa, nos grupos de WhatsApp da família, no Facebook, nos jornais, envenenando a sua alma, matando a sua mente e você sem perceber que você está morrendo dentro de casa. Pastor Paulo, é verdade? É. Essa semana eu gravei uma chamada sobre isso que eu vou falar aqui na rádio, Renato. Soltei nos meus grupos de rádio. Uma mulher, uma pessoa lá em Goiânia, mandou um texto para mim dizendo: Pastor Paulo, o senhor não sabe o que é que está acontecendo aqui na minha cidade. Eu falei: o que é que houve? Ela disse: olha, um rapaz de 19 anos, um jovem saudável, trabalhava, perdeu o emprego por conta da pandemia, entrou dentro de um quarto, pastor, não saiu mais, só ouvindo reportagem, notícia, WhatsApp, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. As contas começaram a chegar também, porque ele foi desempregado, começou aquela pressão psicológica nele. Pastor, o rapaz de 19 anos, pastor, sadio, pastor, pegou uma corda, colocou no pescoço e quando a família foi ver, se matou. Por que que ele morreu? Ele não morreu da Covid, mas ele morreu das informações. Pessoas estão falando comigo: Pastor Paulo, olha, eu estou aterrorizada. Pastor Paulo, eu estou abalada emocionalmente. Por que que você está assim? Porque você está permitindo entrar, escute, entrar na sua mente, no seu cérebro,
essas informações malignas, más, ruins. E aí o que é que acontece? Você vai ficar enferma. Você vai perder o seu equilíbrio emocional. Você vai perder a sua saúde emocional. Porque essa é a finalidade do diabo. O diabo está desviando o foco. Está colocando as pessoas para ter medo do vírus, mas não das informações decorrentes do vírus. Olha como o diabo sabe trabalhar, Renato. Ele foca a pessoa no vírus. Eu não posso pegar esse vírus, eu não posso pegar esse vírus, eu não posso pegar esse vírus. E por trás do pano diz, ó, eu vou enfermar você é na alma. Eu vou ferir sua alma. Eu vou encher sua alma de lixo, de morte, de miséria, de sofrimento, de dor. Eu vou usar pessoas no WhatsApp, nos grupos. Eu vou usar pessoas na sua casa, na sua família. Eu vou usar os jornais para poder encher sua alma de sofrimento, dor, miséria, morte. E você vai ficar doente dentro da sua casa. Aí você me pergunta assim, Pastor Paulo, e tem como a gente proteger a nossa alma para não ficar enferma ou não ficar enfermo? Tem. Só que isso aqui eu só vou ensinar amanhã. Por que o senhor só vai ensinar amanhã? Porque, como eu falei com você, é uma palestra. Eu tenho 3 minutos, né, Renato? 3 minutos. Amanhã eu vou continuar essa palestra aqui pelo rádio. Eu vou continuar amanhã. E amanhã eu vou ensinar para você, escute, como você proteger a sua alma para que o diabo não leve vantagem sobre ela e fira ela, adoeça ela, você dentro de casa.